Avisa aí pra mim quando aparecer pra vocês os gráficos. Apareceu. Deu? Apareceu. Todo Já, mundo? professor, já apareceu. Perfeito. Então, a atividade era isso aí, né? 2 gráficos. Cada um dos gráficos quer responder uma pergunta. Aí, basicamente, o que vocês tinham que fazer era comparar os 2 gráficos e com base no que você está vendo aí, responder. Tem relação? Sim ou não? E segundo, onde a relação é mais forte ou mais fraca e por quê? Quem fez? Voluntária? Voluntário? Explica pra gente. Tem relação nesses 2 gráficos? Se sim, qual é? E segundo, qual é mais forte e por quê? Quem quer ajudar a gente a responder? Professor, eu lembro de Diga. ter respondido que eles tinham relação porque ambos os gráficos estão vendo se a média do comprimento dos pais influencia na da prole. Beleza. E Como a eu gente acho sabe que isso o que olhando pro gráfico? mais... Hã? Mas como a gente sabe isso olhando pro gráfico? Tem relação nesse gráfico? Vamos pensar só em um primeiro, tá? Vamos pensar só aqui no da direita. Tem relação nesse gráfico? Sim ou não? Da plantinha aqui, ó. Sim. Sim? Por que sim? O que você olha aí que te diz isso? No caso, eu não lembro muito bem o que eu respondi, mas eu acho que Sem não tem problema, faz uma relação. inferência. Oi? Por conta que eu acho que são 12 pontos, né, representados aí no gráfico. Aham. Eu acho que só metade chega ter algo provável assim, entre o tamanho da pétala dos pais com a da prole. Tá. Vamos lembrar o que significa relação num gráfico. O que me diz um gráfico que tem relação? Quando uma variável muda, a outra muda junto, correto? Então uma aumenta, o que acontece com a outra? Aumenta também? Diminui? Ou tanto faz, dá no mesmo? Então quando vocês olham para esse gráfico aqui, se o comprimento médio da pétala dos pais aumenta, em geral, o que acontece com o comprimento da pétala da prole da planta? Aumenta também. Aumenta junto, né? Logo, a gente vê uma relação, correto? Todo mundo percebe isso? É isso que diz pra gente que existe uma relação entre variáveis, gente, tá? Se uma variável muda, em geral, o que acontece com a outra? Veja, cada pontinho representa aqui uma linhagem de plantas, correto? E aí você tem os pais e tem os filhos. E aí mediu o comprimento médio da pétala dos pais e o comprimento médio da pétala dos filhos. Então, se aumentou o comprimento da pétala dos pais, em geral, o que aconteceu com o comprimento da pétala dos filhos tende a aumentar também, percebe? Aqui, ó. Mais à esquerda do gráfico, ó, significa pais com pétalas menores. Os filhos também tendem a ter pétalas menores, tá vendo? Quando você vai mais para a direita no gráfico, lado direito do gráfico, o que é isso aqui? Plantas cujos pais tinham pétalas maiores. Como é que são os filhos? Ah, tendem a ter pétalas maiores também. Então isso aqui diz pra gente, tem uma relação. Qual é a relação? Quanto maior o comprimento médio da pétala dos pais, em geral, maior o comprimento da pétala das plantas filhas. Ou
maior tende a ser o comprimento das pétalas das filhas. Percebe? Se não tivesse relação nenhuma entre as pétalas das filhas e as pétalas dos pais, o que você esperava observar nesse gráfico aqui? Se não tivesse relação nenhuma, mais ou menos o que a gente deveria observar nesse gráfico? Professor, eu acho que, assim, pais com pétalas pequenas com a prole com pétalas grandes, assim, bem discrepante mesmo. Ó, aí você falou, quando as plantas parentais têm pétalas pequenas, as filhas deveriam ter pétalas grandes, né? Então poderia ser uma coisa assim, por exemplo. Ops. Duplicou os pontos aqui. Vou ter que fazer uma gambiarra aqui para ficar mais fácil de visualizar isso que você falou. Eu vou botar um fundo branco. Vou botar um fundo branco aqui para a gente conseguir mudar a posição dos pontos. Vou pegar esses pontinhos, vou Mas trazer eu falo assim, aleatório, professor. Aleatório. Então, Não só especificamente, de forma bem aleatória. Então, exatamente essa é a questão. É nisso que a gente tem que pensar. O que significa aleatório, né? Aleatório, não tem relação. Mas o que significa isso quando eu olho para um gráfico? Aleatório significa o quê? Eu espero ver o quê quando é aleatório? Então, por exemplo, se as plantas parentais com pétalas pequenas tendem a ter filhas com pétalas grandes, a gente poderia observar alguma coisa tipo isso aqui, ó. Por exemplo, tá? Uma possibilidade. Tá vendo? Plantas, os pais com parentais com pétalas pequenas, em geral, têm filhas com pétalas grandes. Quanto maior tende a ser as pétalas das plantas parentais, menor tende a ser a pétala das filhas. Tem relação aí nesse gráfico? Professor, mas isso também tem uma relação, né? Exatamente. Tem uma relação, só que não é uma relação, é a relação inversa. Exatamente. Mas assim, eu acho que seria mais espalhado, assim, pais com, por exemplo, pétalas pequenas e sua prole bem misturado, pétalas grandes, pétalas pequenas. Aí eu acho que não haveria, assim, não daria para perceber uma relação tão clara. Uhum. Perfeito. É isso, tá? Então todo mundo percebe quando você olha nesse gráfico, a gente ainda consegue ver uma tendência, né? Plantas parentais com pétalas maiores tendem a ter pétalas menores. Aí faz sentido, aqui nesse gráfico tem uma relação? Tem. Qual? Quanto maior o comprimento das pétalas dos pais, menor tende a ser, ou menor em geral é as pétalas das plantas filhas. Então tem uma relação. Só que a gente diz é uma relação negativa. Tá? Ou uma relação inversa, você pode dizer. Quando uma variável aumenta, a outra diminui. Tá? Qual é o contrário disso? É isso aqui. Ó. Quando uma variável aumenta, a outra também aumenta. Ou também tende a aumentar. Aí quando é assim, as duas aumentam juntas, aí a gente fala, então isso é uma relação positiva. Quando uma variável aumenta, a outra aumenta junto. Se for assim, então isso aqui é uma relação negativa, uma relação inversa. Quando uma aumenta, a outra tende a diminuir. Tá? Agora, faz sentido isso aqui? Alguém espera isso, né? Plantas, se o tamanho da pétala da planta tem um componente genético, né? Se é herdável, se os filhos tendem a parecer relativamente com os pais,
Faz sentido a gente esperar que plantas com pétalas grandes vão tender a ter filhas com pétalas pequenas? Não faz muito sentido, concorda? Então, em geral, a gente não vê isso aqui na natureza, no mundo real, tá? Mas perceba que uma relação desse tipo pode existir. Não nesse caso específico, porque nesse caso, biologicamente, isso não faz muito sentido, né? Se os pais forem maiores, a gente espera que os filhos vão ser maiores também, em algum grau. Pode ser mais ou menos, mas em algum grau a gente espera alguma relação positiva nesse gráfico, né? Não uma relação negativa ou inversa como essa. Mas em outras situações, relações negativas ou inversas podem ocorrer, sim. Dependendo de qual é a pergunta, quais são os dados que você está investigando, aí algo assim pode aparecer. A gente pode inclusive esperar uma relação desse tipo. Agora, veja que nos dois casos, a resposta é: tem relação? Sim, tem relação. Qual é a relação? Quanto maior a pétala dos pais, maior tende a ser a pétala dos filhos. Ou quanto maior, tananã, menor tende a ser nananã, a outra variável. Agora, se não tiver relação nenhuma, como eu boto os pontos no gráfico? Fala aí pra gente de novo, por favor. Se não tiver relação. Como fica aqui? Alguém me diz o que eu devo fazer com os pontos. Se não tiver. Como é? Repete a pergunta, por favor. Se não tivesse relação nenhuma entre essas duas variáveis, entre o comprimento das pétalas das filhas e o comprimento das pétalas dos pais, o que a gente deveria observar nesse gráfico? Mais ou menos. Os pontos estariam muito dispersos. Pontos dispersos! Aí entra aquela palavra mágica que a colega falou, né? Pontos dispersos como? Aleatoriamente. Percebe? Então, quando os pais têm pétalas pequenas, como é a pétala das filhas? Pode ser grande ou pode ser pequena. À medida que o comprimento das pétalas dos pais aumenta, como pode ser as filhas? Pode ser grande ou pode ser pequena também. Quando as pétalas dos pais são muito grandes, são relativamente grandes, como é que são as filhas? Pode ser grande, pode ser pequena também. Então não tem relação nenhuma clara, ou não tem nenhuma relação óbvia, ou não tem nenhuma relação evidente entre o comprimento das pétalas das filhas e o comprimento das pétalas das plantas parentais. Beleza? Melhorou a ideia? Tá mais claro? Então, quando não tem relação entre variáveis, o que a gente espera? Sempre a gente espera isso aqui, ó. Um espalhamento doido, ou total, máximo possível, ou aleatório. O que significa aleatório? É imprevisível. Percebe que é imprevisível? Para qualquer valor de comprimento médio das pétalas dos pais, eu não consigo dizer muito bem qual é o tamanho das pétalas das filhas, porque pode ser qualquer coisa, pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser grande ou pequeno, pode ser grande ou pequeno. Então tanto faz. Imprevisível, por isso que a gente também fala aleatório. Tá? Aleatório significa imprevisível. Logo, se é imprevisível, é aleatório, significa que não tem tendência, né? A gente não enxerga nenhuma tendência, claro. Então, isso nos diz, não tem relação. Se uma variável mudar, aumentar aqui, ó, no eixo X, aqui no eixo Y acontece o quê? Em geral, tanto faz, dá na mesma. Não tende a subir, a aumentar, também não tende a diminuir. Mais ou menos qualquer coisa é possível. Tá? Beleza? Então vamos voltar aqui para os pontos originais. Tranquilo? Alguma pergunta sobre isso? O que significa ter relação ou não ter relação no gráfico? Como a gente identifica uma relação? E o que nos diz que não tem relação? Quando não tem, o que a gente espera observar? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Fala aí, se alguém tiver com alguma dúvida.
Pode falar. Bom, se ninguém está com dúvida sobre isso, então agora fica mais fácil a gente comparar os dois gráficos e pensar em onde a relação é mais forte e onde ela é mais fraca, concorda? Então olha para esses dois gráficos aí e diz pra gente qual relação é mais forte e por quê? A relação do tamanho do bico do passarinho ou do tamanho das pétalas da planta? Pode falar. Pode falar. É só uma dúvida. É porque faltou energia aqui em casa e eu consegui voltar para aula agora. Ah, tá. Eu perdi a parte que você falou sobre o gráfico do bico do pardal. Você chegou à mesma Não, conclusão que a a do gente nem- Zevinho, que A gente nem falou Do dele. bico. Agora que a gente ia falar dele. A gente estava Tá só bom. da planta, da flor, tá? Mas a mesma ideia se aplica aqui, né? Então a gente olha no gráfico aqui do bico do pardal. E aí tem relação ou não tem? Se tem, significa uma variável mudou, a outra tende a mudar, a gente nota alguma tendência de mudança? Ela muda junta de alguma forma ou não? Então olha esse gráfico aí e fala pra gente. Tem alguma relação aí, sim ou não? Quando a altura média do bico dos pais aumenta, em geral, o que acontece com a altura média do bico dos filhos? Aumenta, diminui ou tanto faz? Eu percebi que geralmente quando a altura média do bico dos pais é grande, a altura média do bico da prole é menor. Menor? Menor? Vamos ver. Muito simples, ó. A gente pode dividir o gráfico aqui no meio, mais ou menos, né, para ter uma ideia. Concorda? Vou dividir ele aqui no meio, mais ou menos. Então, se você olhar só para o lado da esquerda, são os pais que têm a altura do bico relativamente pequena, ou menor, né? E à direita são os pais que têm a altura do bico relativamente grande. Então, olha só para o lado esquerdo do gráfico. Como são os filhos? Tem bico grande ou pequeno? Em geral. Lembra que a gente está procurando tendências, né? Em geral. Então, em geral, tendência é o quê? É a maioria. Onde está a maioria, né? Então, olha aqui, ó, para o lado esquerdo do gráfico, só esse pedaço aqui. Em geral, como são os pardais bebês, filhos? Quando os pais têm bico menor, os filhos têm bico como? Em geral. Alguma ideia? Olha aí no gráfico. Pardais cujos pais têm bico menor. Como são os filhos? O bico deles tende a ser grande ou pequeno? Pequeno. Parece menor, concorda? Ó, relativamente pequeno, relativamente pequeno, relativamente pequeno, relativamente pequeno. Ah, tem um carinha aqui que é maior, um pouco maior. Tem uns carinha aqui que são um pouco maior, né? Mas percebe que a maioria tá mais para baixo? Tem alguns aqui em cima, a maioria tá mais para baixo, né? Então lembra quando a gente está procurando relações, a gente está procurando tendências, o que acontece com a maioria. Então agora vamos olhar o outro lado do gráfico. Pardais cujos pais têm bico grande, bico maior, lado direito. Aí olha para esse lado direito do gráfico.
Em geral, como são os filhos? Tá mais para cima, mais para baixo? Tanto faz. Tem bico grande também. A maioria parece, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Todos esses carinha aqui são proles de pardal que tem bico grande. Tá para cima no gráfico, tá vendo? No eixo Y. Então eles são filhos cujos bicos têm altura relativamente grande. Ah, mas tem esse aqui que é mais para baixo, ó. Tem esse aqui também que é um pouco mais para baixo. Mas a maioria tá mais para cima, percebe? E aqui no meio do gráfico, aí no meio você tem pais cujo bico tem um tamanho intermediário, não é nem muito grande, nem muito pequeno. Como é que são os filhos deles? Ó, a maioria, tá vendo? Um monte de pontinho aqui no meio. Como é que são a maioria dos filhos? Também tem o comprimento, tem a altura do bico intermediário, tá vendo? Não são nem muito grandes, não estão nem muito para cima e não são nem muito pequenos, não estão a maioria muito para baixo. Tá a maioria concentrada aqui no meio, mais ou menos, tá vendo? Então isso sugere pra gente que, em geral, quanto maior a altura média do bico dos pardais, pais, né? Maior tende a ser a altura média do bico dos pardais filhos. Tá? Em geral, a maioria. Ah, mas para para mesmo tamanho de bico dos pais, por exemplo, eu posso ter filhos que o bico é muito diferente, né? Aqui, por exemplo, imagina esses pais aqui, todos esses pontinhos que estão aqui, ó, todos esses pontinhos que estão aqui, os pais têm a mesma altura do bico, tá vendo? 5,9 mais ou menos aqui, 5,9 milímetros. Todos eles aqui têm mais ou menos, os pais são parecidos. Porém, tem algumas proles têm o bico maior e algumas outras proles têm o bico menor aqui, ó. Esse aqui tinha mais que 6 milímetros, essa prole. E essa prole aqui, em média, tinha menos que 5,7 milímetros. Por que esse aqui é maior e esse aqui é menor? Se eles têm exatamente ou mais ou menos o mesmo tamanho, né, o bico dos pais, como é possível que algumas proles têm bico maior e outras menores? Aí lembra que o que afeta o tamanho do bico do pardal? Talvez esses filhotinhos aqui comeram mais quando eram bebês, aí cresceram mais, ficaram com bicos maiores. Esses filhotinhos aqui, ó, comeram menos, aí eles cresceram menos, ficaram com bico menor, por exemplo. Tá? Ou esses filhotinhos aqui, essa prole, tiveram uma doença quando eram filhotes, aí isso afetou o crescimento deles, cresceram menos, o bico ficou menor. Esses aqui eram mais saudáveis, aí cresceram mais, o bico ficou maior. Então lembra que o que afeta a altura média do bico da prole? Uma das coisas que pode afetar, talvez seja isso aqui, a altura média do bico dos pais. Mas é o único fator que pode influenciar o tamanho do bico dos filhos? Não, pode ter outros. Em geral, biólogos, lembra? A gente pensa em geral, o que influencia características de um indivíduo, características morfológicas, o tamanho de um indivíduo. Em geral, características genéticas, né? Ou seja, as características dos pais, que são transmitidas em algum grau para os filhos, ou fatores ambientais, como a alimentação, como saúde, parasitos, enfim, hormônios e assim vai. Beleza? Então, em geral, parece que pais pardais com bicos maiores tendem a ter filhos com bicos maiores também, em geral. Mas percebe que tem muita variabilidade nesse gráfico, todo mundo consegue enxergar isso, né? Tem uma dispersão relativamente grande no gráfico. Mas lembra que a tendência é geral, a maioria. Mas agora, compara os dois gráficos, compara os pardais com as plantas. Onde a relação parece mais clara, mais evidente? Onde a relação parece mais evidente? A do adesivinho Por quê? dessa folha. Porque tá
Tem uma linearidade no gráfico. Não tá tão disperso. O outro tá bem disperso. Alguns pontos. Os pardais, Esse tem uma tendência de ficar linear, se der for. todo mundo percebe que tem um alinhamento mais forte, os pontos estão mais próximos aqui, né, da tendência. Todo mundo percebe isso. O espalhamento dos pontos é menor, de modo que você consegue enxergar a tendência de aumento muito mais claro, né? Os pontos estão bem juntinhos, quase que perfeitamente alinhados, né? Então aqui você bate o olho, putz, é óbvio. As plantas maiores têm filhas com pétalas maiores também. Quando você olha aqui, aí muita gente ficou na dúvida, né? Nossa, esse aqui tá mais complicado. Mas aí, essa é a ideia pra gente treinar aqui, tá? Lembra que tendência, relação é tendência. Tendência é o que acontece com a maioria. Então, você pode ter tendências, relações mais fortes. E você pode ter relações ou tendências mais fracas. Então, em geral, quando aqui o pardal, os pais têm um bico pequeno, os filhos também têm bico pequeno. Quando o pardal tem bico maior, os filhos, em geral, também têm bico maior. Porém, tem muita variação em torno da tendência. Para um mesmo de tamanho de bico dos pais, você pode ter proles com tamanho de bico muito diferente. Maior aqui ou menor aqui. Mesmo tendo exatamente o mesmo tamanho o bico dos pais, tá? Então isso nos dá essa ideia de relação mais forte ou mais fraca. Isso o quê? A dispersão dos pontos, percebe? Espalhamento dos pontos. Quanto mais espalhado, mais difícil ver a relação. Até que na situação extrema, o que acontece? Se você tiver o espalhamento máximo possível de pontos no gráfico, né? Pá, 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 pá. Né? Espalhamento máximo possível de pontos no gráfico. Como é que fica? Uma nuvem totalmente aleatória de pontos. Esse é o caso extremo, percebe? Então, se você viu isso aqui, que tendência tem aqui? Difícil, né? Difícil a gente enxergar alguma coisa. Tem que usar bastante a imaginação. Tá? Então, ó, relação nenhuma aqui, ó, nuvem aleatória de pontos. Relação nenhuma. Aqui, ó. Ah, parece que tem alguma relação. Em geral, quanto maior o bico dos pais, os filhos tendem a ter bicos maiores. Mas não é uma relação muito forte, né? Porque tem uma dispersão relativamente grande dos pontos. Então a gente vê alguma tendência, mas ela não é tão clara, não é tão óbvia, tão evidente. E qual é a terceira situação? É isso aqui, ó. Tadã! Ah, aqui tem uma relação, tem uma tendência bem forte, bem óbvia, bem clara. A gente bate o olho e percebe rapidamente. Então percebe como a força da relação pode mudar? E aí como é que a gente percebe isso? Como a gente detecta isso? Através da dispersão dos pontos no gráfico. É por isso que um dos nomes desse tipo de gráfico, que é um dos tipos de gráfico mais utilizados pelos cientistas, como vocês vão ver, é gráfico de dispersão. Justamente por causa dessa habilidade que ele tem de nos mostrar quão forte ou fraca é uma relação, simplesmente observando a dispersão dos pontos no gráfico. Tranquilo? Alguma pergunta sobre essa atividade? Alguma dúvida? Quem estava ainda meio confuso, está mais claro agora? Está mais claro? Melhorou alguma coisa? Tá mais claro, sim. Tá sim, professor, com certeza. Beleza. Pra mim melhorou também. Mas nota que certifique-se sempre de que você olha e que isso faz sentido para você, tá? Não acredita só porque eu tô te falando, não. Olha aí e vê se isso faz sentido. Faz sentido? Eu consigo enxergar isso aqui? Esse é o exercício, tá? E aí a gente olha o gráfico, detecta alguma coisa com a nossa mente, com o nosso cérebro, e aí o exercício é transforma isso em palavras. Então vocês estão vendo que as atividades que a gente está fazendo, a maioria delas são baseadas nisso, né? Você vê uma imagem e você transforma ela em palavras. Ou o contrário,
você tem um enunciado em palavras e transforma isso em uma figura, transforma em um gráfico. Então essa conexão que a gente está criando. E a gente cria isso com prática, tá? Com exercício. De novo, com repetição, nos expondo a diferentes situações do mundo real, de preferência, com dados reais, como a gente está fazendo, para você ir criando uma familiaridade, criando uma intuição, criando uma fluência. E aí, quanto mais você faz, mais claro fica. Mais faz, mais claro fica. Mas a gente está nesse processo de criar essa conexão entre o que você vê e o que você fala, né? Como transforma isso em palavras, tá? Então é normal que no começo vai ficar um pouco meio travadão, mas faz parte. Quanto mais a gente fizer isso, mais fácil fica. E uma hora fica automático para você e você nem pensa mais. Você só olha e, claro, é isso. Beleza? Então vamos dar uma pausa agora, 10 minutos. Aí a gente volta. No meu relógio são 2h48, então vamos dar uma pausa de 12 minutos. A gente volta às 3 horas em ponto. Beleza? Vai ao banheiro, toma água, come alguma coisa, quem tiver com fome. E volta aí pra gente continuar a nossa conversa. Então vocês vão ter essas instruções em vídeo também. E aí eu vou mostrar como faz e depois vocês tentam fazer. E a atividade do dia de hoje vai ser fazer exatamente a mesma coisa, criar os mesmos gráficos que vocês já criaram com os dados que vocês coletaram, porém usando o Excel semi-automatizado, né, para você não ter que ficar desenhando pontinho por pontinho. E aí eu vou mostrar para vocês, enfim, o layout básico do gráfico e as principais coisas que a gente pode e precisa editar para o gráfico ficar apresentável da forma mais limpa e mais clara possível para a gente, tá? Porque o layout do Excel padrão tem algumas coisas a mais que não nos interessam e tem algumas coisas a menos do que a gente quer saber. Então a gente vai ter que dar uma leve editada, mas nada demais, coisas pequenas, tá? Então eu vou compartilhar minha tela aqui, vou entrar no Excel e aí quem já usou, nada de novo, quem nunca usou, não tem problema. Olha agora e depois você vai poder usar com calma depois no seu próprio computador, tá? Eu vou compartilhar aqui. Avisa aí quando aparecer para vocês. Apareceu. Todo mundo vendo aí? Sim, professor. Beleza, então essa aqui é a cara do Excel, tá? Então como você pode ver, ele tem uma barra de ferramentas padrão, né, como os programas típicos do Windows tem, tipo o Word, que com certeza vocês já usaram, PowerPoint, enfim. Várias opções aqui em cima. E aí, enquanto no Word, né, que todo mundo provavelmente já usou, você tem basicamente uma folha em branco para escrever, ou PowerPoint, quando você vai fazer slides, né, você tem um slide em branco, uma tela em branco para você desenhar ou escrever. A tela em branca do Excel é o quê? Vou tirar isso aqui. Tela em branca do Excel é isso aqui, ó. Percebe que é uma tabela já, percebe? Tem colunas e tem linhas. Então a tela em branca do Excel é ela própria uma tabela. Então por isso que eu falei, né? Ele é o programa padrão para você tabular dados. Então ele já está, o layout padrão dele já é assim. A apresentação padrão dele já é assim. Então você simplesmente preenche as células, né, dessa grande tabela que é a tela branca dele. Aí ele chama as colunas com letras, tá vendo aqui, ó? A, B, C, D, E e assim vai. Infinitamente, com combinações de letras para cada coluna. E ele chama as linhas por números. Então olha aqui, ó, no canto esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí vai, tá? Então é pura e simplesmente isso. Opa, tem 2 nomes aqui perdidos. Ficou sobrando isso aqui de alguma coisa. Então é simplesmente uma tabela em branco. Isso aqui é exatamente o que a gente precisa, porque lembra que a gente, para responder nossas perguntas, precisamos tabular, medir as variáveis, né? Medir os dados que a gente quer para responder a pergunta, que refletem a nossa pergunta. Aí a gente precisa tabular esses dados, né? Escrevê-los em uma tabela, no formato adequado, para então podermos montar os gráficos que a gente vai poder usar para responder essa pergunta. Então, todo mundo lembra, né? Quando você vai construir uma tabela de dados para responder uma pergunta,
O que vai nas colunas e o que vai nas linhas da sua tabela? O que a As gente unidades bota... amostrais. As unidades amostrais vão onde? Linhas ou colunas? Linhas. As E linhas, as né? variáveis. E cada coluna é uma variável. Então, normalmente, como é que a gente faz? Normalmente, tá? A gente faz isso. Ó. A primeira linha, a gente escreve o cabeçalho. O que é o cabeçalho? É o nome das variáveis. Tá? Então, essa aqui é aquela tabelinha de dados com as variáveis que a gente mediu nos exercícios que vocês já fizeram, nas atividades. Tá? É uma tabela pequena, tá? Com dados de apenas 6 pessoas. Então, ó, nota que a primeira linha eu escrevo o nome das colunas. Ou seja, o nome das variáveis. Então, primeira variável, nome da pessoa, no caso, né? Segunda, sexo biológico da pessoa. Terceira, altura média dos pais, em metros. Lembra que é sempre importante a gente colocar a unidade de medida, se não for uma unidade óbvia, para a gente saber o que exatamente os valores da coluna significam. E a altura da pessoa propriamente dita, também em metros. Tá? Então você simplesmente vem aqui e escreve, né? Certo. Tá? Escreve o nome das variáveis para você bem entender. E aí, da segunda linha em diante, aí sim a gente preenche as linhas da tabela com as unidades amostrais. Cada unidade onde você mediu as variáveis. Então, nesse caso, minhas unidades amostrais são pessoas, correto? Então, essa linha aqui representam dados de uma pessoa. Que pessoa? A Laura. A outra linha representa dados de outra pessoa. Que pessoa? A Andressa. Aí aqui é o Lucas. E assim vai. Tá? Então percebe que não tem nenhum mistério. Números. Casas decimais a gente usa vírgula. Porque o Excel geralmente vem instalado em português. Se você está usando o Windows em português. Casas decimais em português. A gente usa vírgula para representar. Lembra então? 1,65 significa 1 metro e 65 centímetros. Tá? Então, não há nenhum grande mistério, certo? Então, como é que a gente tabula os dados no Excel? Vai escrevendo um por um, tá? Então, normalmente, talvez você vai coletar seus dados brutos. Você pode fazer um trabalho de campo, por exemplo, ou você faz um trabalho no laboratório, ou você coleta dados da internet, de alguma base de dados pública. Aí você vai ter que escrever, né? Ou talvez você vai escrever originalmente num papel, num caderninho de dados, num livreto, alguma coisa assim. Aí, mas depois você passa para o Excel. Aí você vai ter que ir aqui, ó, um por um, ó. Nananá, 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 e assim vai. Tá? Bom, como eu faço para salvar a tabela? Caso alguém não saiba, muito simples, todos os programas do Office, né, o pacote de programas principais do Office que vem com Windows, tem uma cara muito parecida, né, a barra de ferramentas, que é essa barra com as opções aqui na parte superior da tela, então eles são bem parecidos, então talvez não tenha mais nenhum grande mistério para vocês também. Então para salvar, ó, vem aqui o primeiro botão, arquivo, salvar ou salvar como, tá? Aí ele vai pedir para você, coloca o nome do arquivo que você quer que salve. E aí, nota isso aqui, ó. Você quer salvar em que formato esse arquivo? Então, aqui a primeira opção é o nome do arquivo que você quer salvar. A segunda opção é qual o formato de arquivo. Então, o Excel permite que você salve uma tabela de dados em vários formatos diferentes, tá vendo? Cada coisa dessa aqui é um formato diferente. E cada um deles cria um arquivo com uma terminação diferente. Terminação padrão de tabelas do próprio Excel, que o Excel está programado para ler e para salvar, são arquivos com essa extensão aqui. Ó. Nome do arquivo, pontinho, XLSX. Então, se você vê um arquivo com essa extensão, que ainda não tinha usado ou não costuma usar Excel, você vê um arquivo com essa extensão aqui, XLS ou XLSX, significa, essa é uma tabela do Excel. Tá? Você pode salvar em vários outros formatos também. A gente não vai olhar outros formatos. Na disciplina a gente não vai precisar de outros formatos, tá?
Dependendo do que você quer fazer, pode ser necessário salvar em outros formatos, tipo CSV, tipo texto separado por tabulações, TXT, mas a gente não precisa disso. Tudo que a gente vai usar é a tabela padrão do Excel, que é XLS ou XLSX, tá? Então você quer salvar, escreve o nome do arquivo que você quer, salvar. Pronto. Não tem nenhum mistério, tá? Outra coisa que, para quem nunca usou Excel ou não está muito familiarizado com o Excel, não costuma usar, outra coisa útil de você saber é que ele permite que você crie várias tabelas simultaneamente. No mesmo arquivo, você pode ter várias tabelas, que ele chama de planilhas. Então tá vendo aqui no canto inferior da tela? Então você tem aqui que ele diz planilha 1. Planilha 1 é essa tabela toda aqui, ó. Essa tela toda aqui, tá? Ah, eu quero criar outra planilha. Você pode. Então você vem aqui embaixo, ó, no canto inferior, do lado de planilha 1, tá vendo que aparece esse maisinho, né? Isso aqui significa criar uma nova planilha. Aí ele cria uma nova, tá vendo? Em branco, aí ele chama de planilha 2. Então agora eu tenho a planilha 1, que é onde estavam os dados que eu já tinha colocado. E aí agora eu tenho uma planilha 2. Ah, eu quero criar outra tabela separada, no mesmo arquivo. Clica aqui de novo no maisinho. Planilha 3, ó. Agora eu tenho 3 planilhas no mesmo arquivo. Em geral isso é arbitrário, tá? Eu posso salvar um arquivo para cada tabela de dados que eu quiser, um arquivo separado com uma planilha só para cada tabela de dados que eu quiser criar, que eu quiser salvar? Pode. Eu posso criar um arquivo só e no mesmo arquivo criar várias planilhas? Planilha 1 é uma tabela de dados. Aí na planilha 2 eu coloco outra tabela de dados, de outra coisa, para responder outra pergunta, por exemplo. Planilha 3 eu boto outra tabela e vou enfiando um monte de planilha aí no mesmo arquivo. Posso fazer isso? Pode, tá? Mas em geral a gente não costuma fazer isso não, tá? Mas isso é arbitrário. Você faz o que você bem entender, como você achar melhor, como for mais conveniente para você. Mas normalmente o que a gente faz é cada arquivo contém uma tabela de dados para uma dada pergunta. Pode falar. Tem como nomear a planilha? Tem. Por exemplo, a planilha 1. Uhum. Ok. Então, assim, eu não vou ficar falando dos detalhezinhos muito pequenos, porque senão é muita coisa e a gente nunca vai terminar, né? Mas, em geral, você quer editar alguma coisa no Excel, assim como no Word, no PowerPoint, nos outros programas do Office, tá? Em geral, quero editar não sei o que aqui. Clica com o botão direito em cima, que ele vai te mostrar as opções, tá? Qualquer coisa, clica com o botão direito. Então, ó, planilha 1. Não quero chamar de planilha 1. Clica aí com o botão direito, aí aparecem as opções. Aí uma delas aqui, ó, renomear. Então agora eu posso escrever o que eu quiser aqui. Por exemplo, dados de altura. Pronto. Aí você bota o nome que você quiser, tá? Que for conveniente. Tá, então, como eu falei, posso criar várias planilhas com várias tabelas no mesmo arquivo? Pode, mas em geral a gente evita isso, tá? Por quê? Para você não ficar perdido, confuso. Com um arquivo com trocentas tabelas, cada uma sobre uma coisa diferente, aí talvez pode ser difícil para você lembrar depois e se organizar, né? Então normalmente a gente usa só uma planilha mesmo, e nesse arquivo só vai ter essa tabela. Eu vou dar um nome específico para essa tabela de dados e pronto. Toda vez que eu quiser mexer nesses dados, eu entro nesse arquivo. Tá? Beleza? Então a cara geral do Excel é isso aí. Alguém, quem não costuma usar, quem nunca usou, alguém quer fazer alguma pergunta específica sobre Excel, a cara do Excel, ou sobre como funciona, funções básicas, funcionalidade básica do Excel? Perceba que não tem nenhum grande mistério, é simplesmente ele já está com a tabelinha pronta aqui para você, com colunas e linhas. Você só tem que escrever em cada célula da tabela o que você bem entender, tá? Simples assim. Alguma pergunta sobre isso? Mais alguma pergunta? Então aqui minha tabela de dados, tá? Que eu preenchi escrevendo célula por célula, tá?
Bom, dito isso, podemos dar o próximo passo. Qual é o próximo passo? Como eu faço para criar um gráfico no Excel? Um gráfico de pontos. Então, o Excel tem várias opções para você criar gráficos de vários tipos diferentes. A nós interessa apenas um gráfico de pontos ou gráfico de dispersão. Por quê? Porque lembra que a gente teve uma aula conversando sobre o que é um gráfico, para que serve. Quem não lembrar mais direito, volta lá na aula, tá lá no canal do YouTube. Primeira aula sobre gráficos, que a gente conversou, mostrou vários tipos de gráficos diferentes, e a gente discutiu. Olha, esse gráfico aqui mostra melhor os dados, esse aqui não mostra tão bem. Esse mostra os dados de forma mais clara, esse não. Esse permite responder essa minha pergunta de forma mais clara, esse não. Então, quem precisar lembrar disso, dá uma olhada naquela aula. Por enquanto, aqui agora, basta nos lembrar que o gráfico que nós temos disponível atualmente na humanidade, que nos mostra de forma mais clara dados que você mediu nas suas unidades amostrais para responder uma pergunta, é o gráfico de pontos, ou o gráfico de dispersão. Então é por isso que a gente vai usar. Tá? Situações particulares, muito específicas, aí talvez você é conveniente usar outros tipos de gráficos. Mas na maioria dos casos que a gente quer responder uma pergunta com dados, a nossa escolha padrão é gráfico de pontos. Porque ele mostra literalmente todos os dados que você mediu. Tá? Então como faz? Então, aqui na parte superior do Excel você tem a barra de ferramentas, que são essas opções gerais. Tá vendo? Botõezinhos aqui no topo, na parte superior. Tem uma das abas, tem várias abas, né? Arquivo, página inicial, inserir, layout de página, blá blá blá. A aba que mais nos interessa é essa aqui, ó, inserir. Então você vem aqui na aba inserir e aperta com o botão esquerdo aí. Aí você vai ver que vai aparecer várias opções nessa aba inserir. Você pode inserir o quê? Inserir tabela, inserir ilustrações, inserir gráficos, tá vendo? Ó? Tem essa caixinha aqui, gráficos. Inserir mini gráfico, inserir comentário, inserir texto, inserir símbolo, inserir várias coisas diferentes. O que nós queremos é inserir um gráfico. Então, como eu faço? Primeiro, você tem que escolher quais as variáveis que você quer usar para fazer o gráfico. Então, eu vou escrever aqui, por exemplo, eu quero fazer um gráfico para responder essa pergunta. A altura média dos pais afeta a altura da pessoa? Quem é a variável dependente? Quem é a variável independente da nossa pergunta? Variável independente, professor, é a prole, a altura média da prole é da pétala que a gente está vendo, não tô nem. Olha a tabela que são Dos- pessoas. É, a gente deixou as plantas Ah, pra trás. tá, eu já mudou. Não, das altura média dos filhos das Tá, pessoas. é É, dependente? É dependente, né? Por quê? é dependente. Por quê? Porque ela vai ser a consequência da altura dos pais, Exato. E que é a causa. a gente espera que ela sofre o efeito, né? Sofre influência. E Então, a altura média dos pais afeta a altura da pessoa. Então, quem sofre o efeito? A altura da pessoa. Então, variável dependente. A altura média dos pais causa o efeito? Variável independente. Por que isso é importante para a gente se lembrar? Porque para fazer o gráfico você precisa saber isso. Porque isso vai dizer quem vai no eixo X e quem vai no eixo Y. Lembra? Então, no Excel é assim, ó. Você vai primeiro passo, selecione as variáveis, as colunas que você quer utilizar para colocar no gráfico. A primeira variável que você tem que escolher é a variável independente, o eixo X. E a segunda variável que você vai escolher é a sua variável dependente, o eixo Y. Então, quem que é a minha variável independente aqui? A altura média dos pais. Então, primeiro eu vou escolher essa coluna. Coloco aqui, ó, o mouse em cima dessa coluna. Aí, percebe que aparece uma setinha?
Então eu vou apertar aqui, ó. Pan. Aí ele seleciona toda a coluna. Essa é uma forma de selecionar a variável. Seleciona a coluna inteira, tá? Outra forma é você vem aqui e simplesmente aperta com o botão esquerdo, segura e arrasta aí o seu ponteirinho para selecionar todas as células com os dados que você quer dessa variável. Dá no mesmo, tá? Aperta e segura e arrasta para escolher tudo. Ou aperta aqui em cima na setinha que ele escolhe a coluna inteira. Tanto faz, tá? Dá no mesmo. Pode falar quem falou isso. Professor, é Marcela aqui. Diga. E se eu colocar selecionar a coluna inteira, não vai afetar ali no formato do gráfico, não é? Não, porque ele já está programado para entender que os dados existem onde você escreveu os valores, tá? Então, onde tiver vazio, não tem problema. Ele entende que os dados é só onde você preencheu. Beleza? Então, primeira coisa, primeiro passo, selecione a variável independente. Quem quiser pode anotar aí, tá? Para você fazer uma receita depois, para você não esquecer. Segundo passo, selecione a variável dependente. Então, a variável dependente, para responder essa pergunta aqui, a gente acabou de falar, né? É a altura da pessoa, a altura dos filhos. A pessoa, no caso, filho ou filho. Então, vou escolher aqui, ó, mesma coisa. Pã. Altura da pessoa. Então, percebe a ordem? A ordem importa, tá? Percebe que primeiro à esquerda está a altura média dos pais. Essa é a minha variável independente. À direita, depois, está a altura da pessoa. Essa é a minha variável dependente. Então, primeiro sempre tem que estar a sua variável independente. Sempre. Ah, por que sempre? Porque o Excel é assim, tá? Ele foi criado, programado para entender assim. Então, sempre primeiro independente X, depois dependente Y. Então, escolhi as duas colunas aqui, tá? Duas variáveis. Independente, dependente. Agora eu posso ir lá em cima. Lembra na aba inserir, que eu mostrei aqui, ó. Inserir. Aí, tá vendo que apareceu a opção de gráficos? Agora tava tudo cinza, né? Agora tá tudo coloridinho. Porque eu selecionei os dados. Agora ele está entendendo que, você quer fazer gráfico com esses dados aqui. Então agora você tem que me dizer qual é o tipo de gráfico que você quer fazer. Aí tem vários, tá vendo? Tem vários tipos de gráfico aqui. O que nos interessa, você já pode no olho perceber que é esse aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Aí quando eu boto o mouse em cima, olha o que aparece. Inserir gráfico de dispersão. XY, tá vendo? É esse gráfico que a gente quer. Nota que aparece uma setinha aqui do lado direito dele. Então, se você clicar na setinha, ele vai te mostrar algumas opções de layout para o gráfico de dispersão. O que a gente quer é o primeiro, tá? É o mais simples de todos, tá vendo? É o primeiro aqui, ó. É um gráfico simplesmente de pontos, como a gente viu até agora. Tem o eixo X, tem o eixo Y e dentro dele tem os pontos com as unidades amostrais. Então, eu vou clicar aqui. Tadá! Aí está o gráfico. Todo mundo vendo o gráfico aqui? Todo mundo pode ver o gráfico? Sim, professor. Sim? Tô vendo. Todo mundo vendo o gráfico? Então percebe como é simples? Muito simples. Primeiro, seleciona as variáveis. Seleciona como? Primeiro a variável independente, à esquerda. Depois, segunda, à direita, a variável dependente. Seleciona. Inserir lá em cima na barra de ferramentas. Inserir. Inserir o quê? Gráfico. Qual gráfico? Dispersão. Clica aqui. Pronto. Ele aparece. Então esse gráfico que vocês estão vendo aqui é o layout padrão de gráfico de pontos do Excel. Então olhe um pouco para esse gráfico. Tá? Olhe um pouco para esse gráfico. Você vai notar que algumas informações que nos interessam não estão aparecendo nesse gráfico. E você também pode perceber que tem algumas coisas nesse gráfico que não nos interessam. Então olhe um pouco para ele aí. Olhe um pouco para ele.
e diz pra gente o que está faltando neste gráfico. Falta a altura média dos pais em metros aqui embaixo para indicar no eixo X. No eixo, né? Então a gente pode dizer que está faltando nome dos eixos, percebe? Qual é o nome do eixo X? Não sei, porque não tem. Qual é o nome do eixo Y? Não sei também, porque não tem nada escrito aqui. Alguém tá vendo alguma coisa escrita? Não, né? Mas ele escreve aqui em cima, tá vendo? O que é isso aqui em cima? Não é nada, porque não tem nenhum eixo aqui em cima do nosso gráfico, concorda? A gente não tinha combinado que era eixo Y aqui no lado esquerdo, na vertical, e eixo X aqui na horizontal, no canto inferior. Então os eixos que existem no nosso gráfico é esses dois aqui, é um L, tá? Sempre é um L. Então, isso aqui não quer dizer nada. E ao mesmo tempo está faltando o nome dos eixos. Então, primeira coisa, primeiro eu vou inserir o que está faltando, eu vou adicionar o que está faltando. Aí depois disso, a gente vai tirar o que está sobrando, que a gente não precisa, tá? Então, como faz para eu editar o gráfico? Então, ó, selecionei uma célula fora do gráfico aqui qualquer. Ele vai só te mostrar o gráfico. Para editar um gráfico, você precisa primeiro clicar em cima dele, certo? Quando eu clico em cima do gráfico, nota o que aparece. Primeira coisa, nota que ele pinta aqui para você quais são as colunas que ele usou para fazer o gráfico, tá vendo? Então ele desenha aqui, ó, essas linhas azuis. Isso aqui está dizendo para você, olha, esse gráfico aqui está usando esses dados. É isso mesmo que você quer? É uma forma de você checar se o gráfico está falando o que você quer mesmo, tá? Simplesmente isso, ele só está te mostrando. E o que é outra coisa que aparece? Nota que aqui no lado direito do gráfico aparece 3 botõezinhos, tá vendo? 3 botõezinhos. Esses 3 botões servem para você editar qualquer pedaço do gráfico que você tá vendo aqui dentro, tá? Quase tudo que tem aqui você pode mexer. A gente não quer mexer em tudo nem em qualquer coisa. A gente não precisa perder tempo com isso. A gente quer editar apenas algumas coisas que são cruciais para a gente. Onde? Adicionar coisas no gráfico. Adicionar é esse maisinho aqui, ó. É o primeiro botão. Tá? Então eu vou apertar aqui com o botão esquerdo. Aí ele vai te dizer, ó, elementos do gráfico. Então quais são os elementos do gráfico que você quer que apareçam no gráfico e quais são os elementos que você não quer que apareçam. Então ele já tem algumas opções marcadas, tá vendo? Eixos. Eu quero que o meu gráfico apareça os eixos? Quero. Se não tiver os eixos, não tem como interpretar o gráfico, correto? Título do gráfico. Preciso de título? Não, não preciso. Posso tirar. Linhas de grade. Tá vendo que ele faz umas linhazinhas aqui, ó, no fundo? Todo mundo consegue enxergar? Linhas cinzas, fazendo vários quadradinhos no fundo do gráfico. Todo mundo consegue perceber isso? Linhas cinzas. Quadradinho aqui, ó. Quadradinho, quadradinho, quadradinho. O que essas linhas aqui dizem pra gente? Nada que a gente não saiba ainda, porque os valores das variáveis estão nos eixos, correto? Então a gente também pode tirar isso, ó. Linhas de grade. Posso desmarcar. Fundo branco. Igual todos os outros gráficos que a gente viu até agora, tá? O que está faltando? Nome dos eixos. Então é isso aqui que eles chamam. Títulos dos eixos, tá vendo? É a segunda opção. Então tudo que a gente precisa num gráfico de pontos para conseguir interpretá-lo é simplesmente os eixos do gráfico, os nomes dos eixos e os pontos dentro do gráfico. Cada um representa uma unidade amostral. Então eu vou marcar aqui, ó, títulos dos eixos. Agora ele está mostrando, tá vendo? Aí ele escreve aqui, ó, no eixo X, título do eixo. Ele escreve aqui, ó, no eixo Y, título do eixo. Aí agora você vem aqui, clica aqui em cima, e aí é uma caixinha de texto, tá? Como se fosse no Word, como se fosse no PowerPoint. Então você clica aqui e escreve o que você quiser aqui dentro. Então eu vou apagar isso e vou escrever o nome do eixo X. Qual é o nome do eixo X? Desse gráfico? Altura média dos pais. Altura média dos pais.
Em qual unidade de medida? Em metros. Em metros, correto? Então, bota aí. Lembra disso, tá? Lembra disso. Quando eu escrever o nome do eixo de um gráfico, sempre preciso indicar qual é a unidade de medida. Por quê? Imagina que eu não escrevo isso aqui, ó. Imagina que eu boto só altura média dos pais. Aí você olha o gráfico. Ah, 1,62. 1,62 o quê? O que é isso? Pode ser... O número por si só pode ser medido em várias unidades de medida diferentes, tá? Então, se você não diz qual é a unidade de medida, aí a pessoa vai ter que adivinhar. Aí pode dar ruim, né? Então, lembra sempre de botar a unidade de medida. E aqui no eixo Y, mesma coisa. Ó. Vou apagar a caixinha de texto aqui e escreve o nome que você quiser. Variável dependente, né? Altura da pessoa em metros. Tá? Pronto. Já temos um gráfico de pontos. Ah, eu posso mexer mais, posso editar? Pode. Mas a informação essencial para a gente já está aí, tá? O que a gente pode melhorar mais? Percebe que ele é um retângulo, né? O Excel padrão faz um retângulo. A gente não precisa que ele seja um retângulo. Por quê? Porque um eixo parece muito maior que o outro, né? Então, para a gente padronizar, da mesma forma que a gente viu todos os outros gráficos, né? Não tem uma razão especial para eu fazer um eixo do gráfico maior que o outro, porque eu quero ver a relação entre as duas variáveis. Então, as duas são importantes. Então, eu posso simplesmente diminuir o tamanho dele aqui, ó. Simplesmente clicar nos cantinhos, tá vendo que aparece um círculo? Onde tem círculo nos cantos do gráfico, você clica e segura e pode arrastar. Aumenta o gráfico, posso esticar ou posso encolher ele se eu quiser. Então, eu vou encolher ele para os eixos ficarem mais ou menos com o mesmo tamanho. Ele fica um quadrado. Os dois eixos ficam mais ou menos do mesmo tamanho, tá vendo? Pronto. Então esse aqui já é um gráfico padrão. Já é o suficiente para a gente interpretar. A gente tem os eixos, a gente tem os nomes dos eixos com as unidades de medida e a gente tem os pontos. Cada ponto representa uma unidade amostral. Beleza. Agora eu já consigo olhar e ver se tem alguma evidência para alguma relação ou não. Beleza? Posso mexer mais nesse gráfico? Pode. Tipo o quê? Ah, sei lá, o tamanho da fonte está muito pequeno. Eu quero uma fonte maior para eu ler. Aí, ó, clica aqui na caixinha de texto, que é o nome, né, do nome do eixo. Vai lá na barra de ferramentas. Aí ele tem um monte de botão aqui na barra de ferramentas, né? Para mexer em texto, é página inicial, tá? Então, eu quero mexer em características de texto, fonte, tipo de fonte, tamanho da fonte, negrito, itálico, coisas para eu escrever na tabela, é a primeira opção aqui, ó, página inicial. Então eu vou clicar aqui, aí nota que ele aparece as caixinhas para eu escolher qual é a fonte e qual é o tamanho de fonte que eu quero, tá vendo? Então o tamanho padrão é 10. Ah, 10 está muito pequeno, então eu posso aumentar, vou botar 14, por exemplo. Tá vendo aqui? Tá maior agora? Aí aqui no eixo Y tá 10 ainda, ó. Vou aumentar, vou botar 14. Pronto. Aumentou, tá vendo? Agora tá mais fácil de ler. Isso é importante pra gente, tá? Fontes de um tamanho razoável, que as pessoas conseguem ler facilmente. Porque não faz sentido eu escrever o nome do eixo numa fonte tão pequena que ninguém consegue ler, né? E aí como é que eu vou interpretar se eu não consigo ler? Especialmente de longe, né? Se você vai fazer uma apresentação, por exemplo, aí é bom você pensar, tem que ter uma fonte legível. Então a gente pode dar uma aumentadinha no tamanho. Tá? Os pontos do gráfico, né, que vão dentro do gráfico, as unidades amostrais, posso editar? Posso editar isso também. Então, ó, pode clicar com o botão, posso clicar no gráfico e clicar em cima dos pontos, aí percebe que ele seleciona os pontos automaticamente, e clica 2 vezes em cima dos pontos, ou clica com o botão direito também que ele vai te mostrar essa opção, ó, formatar pontos de dados. Ou se você simplesmente clicar em cima dos pontos 2 vezes, ele te mostra do mesmo jeito. Mostra o quê? Ele vai mostrar essa abinha aqui do lado direito. Ó. Formatar pontos de gráfico. Pontos de dados. Então, essa abinha aqui tem várias opções que você pode mexer nas características dos pontos dentro do gráfico.
Mexer o quê? O tamanho do ponto, a cor do ponto, qual é o símbolo do ponto que você quer. Ah, eu não quero um círculo, eu quero um quadrado. Pode mexer nisso também, tá? Em geral, né, mais simples, o gráfico mais simples e mais limpo possível, a gente usa o quê? Simplesmente círculos pretos, né? O gráfico fica todo na mesma cor, a gente não precisa de mais que isso. Então aqui tem as opções para você mexer, tá? Se você quer mexer na cor e no tamanho do ponto, então você vai bem aqui, ó. Marcador, tá vendo? Anota aí, ó. Quero mexer nas características do ponto. Tamanho, cor, símbolo do ponto. Seleciona os pontos no gráfico, clica em cima deles, clica 2 vezes em cima de um ponto qualquer no gráfico, vai aparecer essa janelinha aqui do lado direito, formatar pontos de dados. Aí você vem nesse botão aqui, ó, marcador. Marcador é o nome que o Excel dá para o ponto, tá? Ele diz, o ponto é um marcador, que está marcando, apontando uma coisa, um dado, um valor no gráfico. Então clica aqui em marcador. Aí vai aparecer uma série de coisas, de opções para você editar aqui o desenho dos pontos. Eu não preciso mexer em tudo, só preciso mexer em 2 coisas, a cor e o tamanho. Cor. Nota que o padrão é azul, né? Ele faz pontos azuis. Não, não quero azul, quero preto. Tá? Bota preto. Aí isso aqui são as linhas de borda, né? Opções de marcador, interno. Aí, ó, tipo, quero um círculo, já está no círculo. Tamanho, tamanho padrão é 5. Eu quero aumentar o tamanho. Ó, posso botar 10, por exemplo. Tá vendo? Sei lá. Quer preencher, né, o ponto. Preenchimento. Preenchimento sólido. Quero preencher o ponto de preto, por exemplo. Aí ele pintou o pontinho. Opa, não selecionei todos. Deixa eu voltar aqui. Preenchimento, preencher, preto. Que droga. Tô olhando a opção errada. Preenchimento, preencher, preto. Agora foi. Agora os pontos são todos pretos, tá vendo? Quer aumentar o tamanho? É todo o mesmo caminho sempre, tá? Então clica nos pontos. Vai aparecer a janelinha aqui do lado direito do gráfico. Aí você vem aqui, marcador. E aí vai mexendo nas opções que você quer, tá? De cor, de tamanho. Opções de marcador, tamanho, 5. Quero aumentar o tamanho do ponto, vou botar 10. Ficar o ponto maior, mais fácil de ver de longe. Tá aí, ponto tamanho 10. Beleza? Então qualquer coisa que você quer editar, clica em cima dos pontos, aparece a janelinha e você vem aqui, marcador, e procura a opção que você quer, tá? Tem muitas opções, tá? Você pode editar espessura da linha que envolve o ponto, posso pintar de dentro de uma cor e nas bordas posso pintar uma cor diferente, posso botar sombra nos pontos, enfim, pode fazer trocentas coisas, tá? Mas agora temos um gráfico minimamente apresentável. Nota que ele segue rigidamente aquele padrão que a gente estabeleceu desde o começo da nossa conversa sobre gráficos. Temos os eixos, temos os pontos dentro do gráfico, círculos pretos, tá? Cada eixo tem o mesmo tamanho. Pronto, temos um gráfico padrão de pontos que você pode utilizar agora tranquilamente para interpretar, para responder alguma pergunta do seu interesse. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse gráfico? Sobre como a gente fez? Alguém perdeu algum pedaço aí do que a gente fez? Professor, eu perdi a parte que você mudou o tamanho. Como você aumentou de tamanho? Tamanho da fonte ou do ponto? Do ponto. Clica em cima do ponto, tá? Qualquer ponto, tá? Ó, desselecionei o gráfico. Vem aqui dentro dele e clica em cima de qualquer ponto. Nota que quando eu clico em cima de um dos pontos, ele automaticamente seleciona todos, tá vendo? Então agora você vem aqui, ó. Tá vendo essa latinha de tinta aqui? Primeira opção aqui, ó. Clica aqui, vem aqui nesse botão, marcador. Esse botão aqui mexe nas características dos pontos. Então toda vez que você quiser mexer alguma coisa nos pontos, lembra disso.
caixinha de tinta, latinha de tinta, marcador. Aí aqui ele vai abrir, nesse botão vai abrir uma aba com várias opções para você mexer em características do ponto. Você quer mexer no tamanho do ponto? Então você vem em opções de marcador, tamanho, tá vendo? Vou diminuir, ó. O tamanho padrão é 5. Você tá vendo que os pontos estão menores? Aí você vem aqui, aumenta e deixa o tamanho que você quiser, tá? Pontos gigantes, quero pontos gigantescos, tá? Beleza? Mais perguntas? Alguém quer saber como faz alguma outra coisa aí? Então, por convenção, a gente pinta de preto, que é o gráfico simples e mais limpo possível, tá? Percebe que é tudo preto. Ah, eu quero pintar de outra cor, quero pintar de vermelho, que nem aquele gráfico do Pardal que eu mostrei pra vocês, né? Que os autores pintaram os pontos de vermelho. Tudo bem, isso é arbitrário, tá? Em parte é arbitrário. Mas nota que simplesmente mudar a cor dos pontos não vai mudar a informação do gráfico. O que interessa pra gente é o quê? É a tendência, é a disposição dos pontos no gráfico. Onde eles estão, a dispersão dos pontos, tá? Essa é a informação que nos interessa. Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Dúvidas? Tá tranquilo? Deu para pegar? Deu para pegar os passos? Tá tranquilo. Perfeito. Você tem como deixar Diga. a linha mais grossa? Os eixos? Pode aumentar a Só uma espessura, tá? perguntinha. Pode, sim. Ó, para editar qualquer outra coisa do gráfico, você já sabe, né? É só clicar em cima, que nem eu falei. Quer editar os pontos? Clica em cima dos pontos. Aí ele vai te mostrar aqui do lado as opções de ponto. Quer editar o texto? Clica aqui em cima do o nome do eixo, clica em cima. Quer editar o eixo propriamente dito, a linha do eixo, né? Clica em cima da linha do eixo. Tá? Aí vai aparecer as opções aqui para você. Eu não mexi antes, mas com certeza tem alguma opção aqui, né? Linha, vamos ver. Largura da linha. Vou aumentar aqui, ó. Tá vendo? Tá mais grossinho? Aí ele tá fazendo uma linha cinza, né? Aí você é só ir lá e mudar a cor, se você quiser outra cor. Quero preto mesmo. A cor aqui, ó, ele tá mostrando cinza, tá vendo? Eu vou botar preto e vou aumentar a largura da linha. Vou botar 3. Tá aí, ó. Vou pintar essa aqui de preto também. Cor, preto. Ops. Cliquei na coisa errada. Linha. Cor. Preto, tá aí. Beleza? Então qualquer coisa que vocês quiserem digitar, clica em cima, vai aparecer as opções do lado direito, ou é só procurar o que você quer. Tá? Então, gente, acho que por hoje tá bom, né? Então a atividade de hoje vai ser o quê? Façam este gráfico no Excel. Usando que dados? Usando os dados que você coletou para responder esta pergunta. A altura média dos pais afeta a altura da pessoa? Então todo mundo tem a sua tabela de dados que vocês já usaram para fazer as atividades anteriores, né? Todo mundo, inclusive, já fez este gráfico, né? Na mão, né? Desenhou no papel ou desenhou no computador. Agora você vai fazer um gráfico com este design aqui. Exatamente este mesmo design que eu acabei de mostrar. No Excel. Para automatizar ao máximo o processo, tá? Aí da próxima vez que você precisar fazer um gráfico, aí você já sabe, né? Vem direto aqui. E aí nota que essa tabela que eu usei de exemplo é muito pequena, né? Tem dados de apenas 6 pessoas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora imagina que você tem uma tabela com dados de dezenas ou até centenas de unidades amostrais. Sua amostra é enorme. Aí fazer na mão vai ser dureza, né? Então agora você já sabe como faz rapidamente no Excel, tá? Então a atividade de hoje é isso. Faz esse gráfico igual esse aí que você está vendo, usando os seus dados. Tranquilo? Alguma dúvida sobre a atividade?
Não, tranquilo. Alguma dúvida? As 10 unidades, professor. Isso, usando a sua amostra inteira. As 10 unidades amostrais que vocês mediram. Beleza? Tá certo. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida sobre a atividade? É só o gráfico mesmo, né, professor? Só o gráfico. Um gráfico feito no Excel com este design, tá? Beleza? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, estamos conversados. Bom resto de semana, boa atividade. Se alguém tiver algum problema, pergunta lá no grupo ou pode escrever direto para mim que a gente conversa. Tranquilo? Tranquilo, professor, obrigada. Então valeu, bom resto de semana aí, boas aulas nas outras disciplinas que vocês estão fazendo para todo mundo. Cuidem-se.